pessoas, então, que você é fonoaudióloga, você é formada em fonoaudiologia. E quanto tempo você é formada? Você fez faculdade de fonoaudiologia? O que você pensava da vida? Se você queria já atuar com linguagem? Vamos contar um pouquinho aí da sua trajetória até a gente chegar aqui onde você encontrou Terapiab. E aí eu vou te perguntando as coisas, a gente vai conversando. Ótimo. Então, eu me formei em 2018. Ó, mentira, 2008. Em Juiz de Fora, Tá inclusive querendo a esconder a Patrícia. idade. Não, tá aí, querendo falar mentira aqui na internet, que não dá, né, gente? Lembra, tem uma amiga que fez faculdade comigo, que é a Patrícia, que a gente até falou na supervisão, ela também, formei na mesma faculdade que ela. Quando eu fiz faculdade, eu já me identifiquei totalmente com a área de linguagem. Sempre foi a área que mais me chamou a atenção, que mais me interessava. E o público infantil também já me veio de interesse já desde a faculdade, também quando a gente começa os estágios, né? Porque no início fica tudo muito teórico, mas quando você vai para a prática é que a gente vai identificando o que a gente gosta mais, quais são os caminhos que a gente quer seguir, aquilo que realmente move a gente, né? Eu sou uma profissional que preciso ser movida. Então, o que me desperta, o que me desafia, me instiga, né, a estudar, e é disso que eu gosto. Então, eu sempre foquei muito na área de linguagem mesmo depois de formada, e com trabalho de crianças, mas também já tive aquela fase de que a gente atende de tudo, né, no início. Acho que até uma questão, até por questões assim, próprias financeiras, e até para você conhecer a sua profissão mesmo, experimentar todas as áreas e a todas as oportunidades que a vida dá para a gente. Inicialmente, eu trabalhei com vários tipos de público. Trabalhei em prefeitura, né? Então, assim, aí você também não pode direcionar muito o público, você tem que, né, abraçar aí uma gama bem grande de tipos de atendimentos. E foi assim, aí fui caminhando, depois eu fui conseguindo, assim, direcionar mais os meus atendimentos para a área que eu gosto, que é linguagem e criança. Esse é meu público, essa é a minha área. Beleza. Então, você terminou a faculdade e aí você foi fazer alguma pós-graduação? Como que foi? Não, quando eu terminei a faculdade, eu não tive oportunidade de fazer pós-graduação. Eu fui começar a botar a mão na massa mesmo. E foi quando a gente, pelo menos para mim, na minha experiência, é quando a gente começa realmente a aprender, né? A faculdade, ela traz uma certa bagagem, mas é quando você realmente começa a atuar é que você começa a perceber quais são as suas dúvidas verdadeiras, né? Quais são as suas dificuldades, as suas limitações. E aí eu comecei a atender bem voltado para a área de aprendizagens, dificuldades de aprendizagem, é um assunto que eu gosto muito, sempre li muito sobre isso, tive a oportunidade de trabalhar numa instituição em que a maioria do meu público de crianças se enquadravam nessa situação de dificuldades de aprendizagem, e foi assim, aí depois veio gravidez, casamento, a pós-graduação foi ficando meio que, né, fui empurrando assim essas questões. Mas agora, depois de um tempo, né, de formada e já atuando já há muito tempo, eu senti necessidade de direcionar mais e de aprender mais sobre esse público que eu estava trabalhando. Eu sempre gostei muito de fazer um estudo próprio, sabe? Eu acho assim, às vezes a gente precisa de uma pós-graduação e tal. Eu vejo muitas pessoas preocupadas muito com títulos e eu fico mais preocupada com conhecimento. E não é porque você tem título que você tem conhecimento. Então, eu tento aliar a teoria que a gente precisa ter, e isso você consegue fazer, inclusive, através, assim, também de estudos próprios, e estar com a mão na massa, né, que é o que realmente faz a diferença para mim, né, se eu fosse focar, por exemplo, 2 anos de uma pós-graduação para depois começar a atender, eu não teria bagagem de experiência com as crianças que eu tenho, porque eu já tinha essas crianças na minha mão. E eu também nem tinha esse tempo, porque as crianças já estavam lá dependendo de mim, do meu atendimento. Então, eu não podia
falar que não, espera que 2 anos para eu fazer uma pós-graduação e a gente continua, né? Então, eu fui estudando paralelamente cada caso dos meus pacientes para poder conseguir, né, ir evoluindo. Mas agora, já vou chegar nessa área que a gente está hoje, né? Que foi muito desafiador para mim, inclusive, porque aí nem na faculdade não tive nenhuma base e nunca atendi no meu período de faculdade nenhuma criança com autismo. Tive muito pouco, na própria faculdade, pouca abordagem em relação às questões do autismo. A gente tinha a gente teve, não sei se foi só 1 semestre ou 2 semestres, psicologia infantil, mas nada direcionado para intervenção com o autismo em si, né, mas de uma forma mais generalista, assim. Então, assim, da faculdade mesmo, eu, por exemplo, saí sem bagagem nenhuma para atendimento de criança com autismo. Não tive foco nenhum em relação a isso. Eu tive foco em desenvolvimento da linguagem, em atrasos, né, essas questões todas, trabalhar com trocas de desvios fonológicos, entender como esse processo acontece. Isso tudo é uma bagagem legal, mas direcionadamente para o autismo, muito pouco, na verdade, quase nada. Entendi. E é o que acontece, né, com a grande maioria dos profissionais, né? Sempre não faz parte assim das matrizes curriculares, né? Então as pessoas estudam isso depois quando elas querem se especializar. Mas aí então você depois você chegou a fazer alguma pós-graduação em linguagem ou não? Não fiz pós-graduação em linguagem. E a minha pós que eu estou fazendo agora é em estimulação precoce, né? Que é a área que eu prefiro, que eu me encontrei realmente. E tenho feito os cursos, eu prefiro fazer cursos de capacitação porque eles são mais rápidos, né? Assim, não demora tanto tempo. Sim. E eu gosto mais de coisas que a gente pode ter mais prática, né? Inclusive, e a aplicabilidade, né? Porque aí eu já fiz vários cursos que eu não, como a gente conversou na supervisão de ontem. Tem alguns cursos que você faz e que você não vê aplicabilidade, né? Como que você vai utilizar toda aquela informação na aplicação direta do seu trabalho. E tem outros que realmente mudam o seu, né? Que te dá uma girada 360 graus no seu tipo de atendimento, no seu olhar, e te acrescenta muito e te desperta, né? Te direciona para uma outra área. Então, eu sempre me direcionei para isso, bem coisas voltadas mais para a prática mesmo. Sim, perfeito. Não, você tem total razão. E aí, você... tem quanto tempo, assim, que você começou a ter uma demanda maior de autismo dentro do consultório e que a sua área de atendimento passou a ser crianças bem novinhas, né? Igual você já contou pra gente, no caso, na prática supervisionada, não aqui. Mas você passou a ter crianças, assim, de até 3 anos de idade, 3 anos e pouquinho. Então, assim, de quando que você começou a receber mais crianças com autismo no seu consultório? Então, vamos falar da primeira vez que eu peguei uma criança com autismo e que foi a criança que me deu aquele tapa, assim, você não sabe nada a respeito disso e o que você sabe não serve, não está servindo para essa criança, né? Como eu disse, eu não tive nenhuma formação direcionada para o autismo e também nunca procurei por esse público, mas eventualmente, uma hora, né, para a gente que é fonoaudióloga, uma das questões do autismo está relacionada ao atraso de linguagem e não tem como a gente fugir disso, né? Acho que toda fono vai receber aí por mais... Exatamente, né? Então, e aí eu achei até que demorou, né? Porque eu já tinha tanto tempo de formada, mas foi há 3 anos atrás. E aí uma menininha de 2 anos e meio foi aquela criança porque assim, quando a gente, não sei se tem aqui muitas fonos que trabalham com linguagem, mas as fonos sabem, quem trabalha com linguagem gosta de ser criativo, né? Geralmente a gente é muito expansiva, a gente faz uma atividade muito interessante, né? A gente usa cursos, eu sou muito assim com as crianças, eu gosto muito, eu me identifico muito com esse público, então a minha sessão eu tento, assim,
me tornar parceira de brincadeira da criança antes de começar a terapia, sabe? Esse é o meu propósito inicial com todas as crianças que eu atendo. E há 2 anos e meio, essa criança, eu fazia de tudo e nada resolvia. Era como se eu não tivesse, era como se eu fosse transparente. Eu falava assim, eu pensava, na hora que eu acabava meu atendimento, era isso que eu pensava. Eu falei, gente, eu acho que eu sou invisível. Porque por mais que eu faça, né, por mais que a criança não se interessava por mim, ela não se interessava pelos meus brinquedos, ela não se interessava pelos meus propósitos, nada, absolutamente nada. E é como eu te falei, tudo que me desafia é o que me faz ir para frente, entende? Então, por isso que eu gosto das coisas que me desafiam, porque senão a gente fica meio parada no tempo, né? Você já está sabendo fazer, você fica, tá tudo bem, eu estou conseguindo. Aí quando vem aquele negócio que você não está indo, aí muda a situação, né? E foi isso que aconteceu. Então, aí eu comecei a estudar. Saturejada. Exato, então. E aí eu comecei a estudar, comecei a ler um monte de coisa, e aí a gente cai naquela situação de que a gente quer ler sobre tudo que está todo mundo falando, né? E aí você vai catando tudo que aparece, você só fica vendo isso e muitas coisas. E aí, junto com isso, me apareceu uma oportunidade também de trabalhar com uma equipe de estimulação precoce no MAPAI. Né? E aí eu me preparei para realizar esse trabalho, dando foco mais em crianças com Down. E esse era o meu pensamento. Eu nunca tinha trabalhado na PAI, mas eu imaginei que a maior parte do meu público seria provavelmente nessa questão. E comecei a fazer alguns cursos a respeito disso também. E quando eu cheguei na estimulação precoce, eu tinha uma criança com Down e 15 autistas. Então, o desafio foi aumentando. E aí não tinha como mais, né? Não tinha como você fazer de conta que você estava trabalhando. Você tinha que aquelas crianças pequenas, passando por aquele período que a gente chama de mais importante do desenvolvimento, onde a gente não tem tempo para perder, onde a gente precisa trabalhar várias habilidades que vão surtir efeitos, às vezes, a longo prazo, né? Às vezes... Eu não sei, às vezes eu acho que os pais não compreendem muito isso, porque existe um processo a ser trabalhado, né? O objetivo de todo mundo é a fala, mas antes da fala existe aí muitas outras coisas para aparecer, e quando a gente faz a avaliação, a gente vê que os pré-requisitos para a fala estão aí desorganizados e não estão bem desenvolvidos. Então, e aí foi assim, aí eu comecei a estudar, comecei a ler muito a respeito de autismo, como que a fonoaudiologia trabalhava com autismo, porque na verdade não tive essa base, né, na faculdade mesmo, e comecei a estudar por conta própria. Eu fiz alguns cursos, dentro dos cursos eu recebia muito material assim de artigo, que eu gosto de ler, né, eu prefiro ler os próprios estudos que saem para a gente poder ter a nossa impressão, a nossa interpretação, né, dos assuntos, e ouvir outros profissionais da nossa área também, que trabalham com isso, acrescenta muito para a gente. Então eu sempre procurei seguir profissionais que também trabalham dentro dessa área, que eu aprendo muito com eles, e profissionais que são de outras áreas também, que principalmente as psicólogas, que são profissionais que fortalecem muito o meu trabalho. E aí eu cheguei até fazer um curso específico. Aí quando você começa a falar sobre autismo, o que mais aparece é a terapia ABA, né? Aí começa a ABA e tal, e aí eu começava a ler algumas coisas, eu fiz alguns cursos também, e aí assim, no início, quando eu comecei a estudar análise do comportamento, eu tive aquele baque que a gente conversou ontem na supervisão. Mas vamos contar. Vamos antes? Assim, tá, desculpa. Isso, a gente não precisa citar o nome. Claro, claro. Mas assim, você fez um curso que era com o propósito de ter uma formação mais técnica. Técnica, área, exato, sentido, isso. De formar um profissional para aplicação de programas ABA e etc. Exatamente. E um curso até que não foi feito por profissionais do Brasil, assim. Foi feito dentro de uma realidade norte-americana. Então, exatamente. você... que eu acho importante a gente citar isso, porque, assim, para as pessoas entenderem o choque de realidade que você teve e a não aplicabilidade daquilo que você viu dentro da sua prática. Que foi até aquele movimento que eu fiz ontem para tentar entender
Por que que você tinha alguns pensamentos com relação à análise do comportamento e eu fui puxando para eu poder entender e poder saber, não, mas será que isso é da análise do comportamento mesmo, é da ciência mesmo? Ou será que isso é dos profissionais que fizeram esse treinamento? Então, assim, qual foi a impressão que você teve quando você fez esse treinamento? Então, quando eu fiz, eu tive a impressão de que eu não ia conseguir utilizar nem 80% do conhecimento que eu estava aprendendo. Deixa eu tentar explicar por quê. Não é porque o conteúdo do curso não era bom, muito pelo contrário, eu aprendi muito com esse curso, principalmente sobre as noções básicas, né, da ciência, que é a análise do comportamento. Então, quando a gente começa a entender aquele contingente de antecedente, comportamento e consequência, faz muito sentido para a gente na nossa aplicabilidade no dia a dia das terapias. Isso facilita para a gente o manejo e o controle instrucional que a gente precisa ter com a criança. Então, isso realmente foi muito bom. O que realmente me trouxe dificuldade foi ver que as técnicas, assim, não é técnicas, né? Mas assim, que as atividades que eu precisaria desenvolver, não conseguia reportar aquilo para as crianças pequenininhas que eu atendo, né? Porque o meu público ele é pequenininho e até no próprio curso a gente via muito crianças maiores, né, participando como exemplo das habilidades que estavam sendo trabalhadas e tal. Então, assim, eu tive essa questão e eu fiquei pensando também, assim, que eu precisava ser fonoaudióloga. Eu não queria sair do meu posto de fonoaudióloga, eu não queria pular para o outro galho. Eu queria acrescentar, né, conhecimentos para mim, para trazer para a minha área, para a minha atuação. E eu consegui fazer isso em parte, mas tive dificuldade de conseguir aplicar especificamente do jeito que eu fui que foi passado o ensinamento no meu público que eu atendia. E isso realmente eu tive dificuldade. Perfeito, perfeito. Então, assim, e aí você ficou até meio desiludida com a área, né? De tipo, não, então isso não é pra mim, tipo, não é algo que eu vejo aplicabilidade, então não é algo que eu devo investir o meu tempo, os meus recursos, porque não casa com aquilo com o público que eu tenho no consultório, que são de crianças pequenas. E beleza, aí a vida seguiu. E aí? Aí o que acontece? Assim, a gente não para de estudar. E, na verdade, quando a gente começa a ver, né, os estudos mostrando que é uma ciência com tanto embasamento para atender esse tipo de público, que é criança com autismo, que é o que eu atendo também, a gente não pode lançar fora de você continuar investigando possibilidades de aprender de alguma forma mais sobre essa ciência e direcionar o seu atendimento para isso. Foi isso que eu entendi. Eu entendi que eu cheguei numa barreira, mas que eu poderia ultrapassar essa barreira. Na verdade, foi até nesse curso que eu ouvi falar a primeira vez sobre o VMAP, né? Porque eles falam sobre... eles dão um apanhado geral sobre análise do comportamento. Exatamente. Então, assim, não era exatamente para mim, para os alunos desse curso aprenderem a aplicar, mas eles deveriam saber que existe essa avaliação e o que ela fazia e tal, mas não era exatamente para a gente, né? Mas, enfim, e aí a gente continua... Aí eu faço sempre assim, tudo que eu aprendo, do que a gente estuda, eu trago para a minha realidade e vou adaptando de acordo com os conceitos que eu já tenho, com a experiência que eu tenho né, nesse contato com as crianças e vou utilizando, tentando colocar o máximo possível desses aprendizados na minha terapia. É isso que eu vou fazendo. Mesmo assim, eu ainda achava que ainda estava faltando mais coisas, sabe? Eu precisava, diante dessas crianças, aquilo que a análise do comportamento fala que é muito claro. Você precisa ter objetivos específicos que você consegue mensurar, que você consegue contar
Qual é o seu objetivo? Meu objetivo é esse. Quantos que desse que eu preciso, entende? Porque na linguagem, a gente tem uma questão muito subjetiva, né? Quando você vai avaliar a linguagem como um todo, né? Você tem um campo aí muito grande de avaliação e de respostas que variam de criança para criança com muita grandeza também. Né? A gente não tem eu nunca tive um paciente que eu pudesse aplicar a mesma coisa com ele e com outra criança ao mesmo tempo, né? Porque a demanda é diferente, as crianças são diferentes, né? Mas mesmo assim, por mais que eu avaliasse as crianças, eu não sabia exatamente a quantidade de ganho. Né? Eu sabia que a criança estava evoluindo, mas eu não conseguia chegar assim, olha, o pai, a gente chegou aqui, ó, a gente teve tantos ganhos, assim, a gente sabe? A gente observava, eu utilizava alguns outros protocolos, mas mesmo assim ainda me faltava essa consistência, entende? A avaliação, eu acho que assim, eu não posso dizer que eu não conseguia ajudar muitas crianças, graças a Deus eu consegui, sim, eu sei que muitos pacientes foram beneficiados com né, com toda a minha dedicação e tentando sempre aprender mais, cada criança que chega, isso é até um relato bem bacana que eu quero fazer para os meus pacientes. O que forma a gente bom profissional são os nossos pacientes. Né? É por eles que a gente começa a correr atrás, né? É por eles que a gente quer aprender mais, é quando eles demonstram para a gente uma coisa que a gente ainda não está conseguindo, que desperta na gente para fazer outro curso, para conversar com outro profissional. Então, as crianças, os meus pacientes, eles são responsáveis pela profissional que eu me tornei. Então, juntamente com as outras pessoas que me ajudaram nesse processo, como os professores dos cursos e os próprios colegas de profissão e das outras profissões. Mas então, eu acho que deu uma perdida aqui, vamos lá. Mas aí foi isso, então eu comecei a estudar todas as coisas da análise do comportamento e cheguei aí no curso do VibMap. Então você via que assim, não tinha muito também para onde correr muitas vezes. Exatamente. E assim, a gente, é o que eu estava dizendo, como profissional, você tem que se embasar, por mais que você tenha certa prática, você precisa se embasar teoricamente, né, sobre uma ciência, né, sobre como trabalhar da maneira mais eficaz com o seu paciente. Então, em busca disso, quando você começa a estudar, a gente vai vendo que a análise do comportamento é o que a gente tem de mais robustez para ter de volta e alcançar as habilidades, né? Ter de volta os benefícios que a criança precisa desenvolver. Então, realmente não tinha para onde eu fugir, né? Mas eu também não estava. Mas a minha preocupação era que eu não queria deixar de ser fonoaudióloga. Né? Essa sempre foi a questão. Eu queria estar no meu lugar com conhecimento para atender a minha criança dentro da área que eu escolhi para trabalhar, entende? Então foi essa a questão. Beleza. Mas, por algum motivo, você mesmo assim se inscreveu em algum momento no Entendendo Protocolo VibMap. Sim, porque aí foi a parte da análise do comportamento que veio encaixar como uma luva no meu trabalho, né? Porque o protocolo VibMap faz uma análise do comportamento verbal, que trabalha as habilidades de linguagem, que por mais que o protocolo traga com outros nomes, são as mesmas habilidades que eu precisava desenvolver com as minhas crianças. E aí foi quando realmente, Michele, a luz se acendeu. Entende? Quando você está ali procurando e a luz se acende. Sabe como chama em inglês? Que eles chamam essa expressão? Meu aha moment. Meu momento aha. De tipo, aha! Isso, exato. Foi isso. Alguma coisa ali de valor. Exato. Muita coisa de valor, né? Foram muitas coisas. Para começar,
que acontece? Logo no início das aulas, a gente não entra diretamente no protocolo e eu achei que isso foi muito benéfico para a minha aprendizagem, porque a gente fez aquele apanhado sobre análise do comportamento como um todo, que coloca a gente, aí, e também começou a acender as luzinhas de que a análise do comportamento não era aquilo que ia me engessar. Porque essa era a minha preocupação também. Eu não queria ser uma profissional engessada de uma mesma forma, tendo que agir como se fosse uma coisa mecânica, assim, né? Então, eu entendi que eu conseguiria trabalhar com as minhas crianças no chão, como eu trabalho, e trabalhar as habilidades que eu preciso trabalhar, que são anteriores à fala, né? A maioria das minhas crianças. Exato. Compartilhada, imitação. As minhas crianças que eu atendo não têm iniciativa de comunicação, não tem nem intenção de se comunicar. Então, como que eu vou trabalhar questões de linguagem ou de fala especificamente para uma criança que não vê necessidade de se comunicar com o próximo, né? Então, existem outras coisas que eu preciso trabalhar inicialmente. E esse apanhado sobre análise do comportamento, sobre essa abordagem que foi feita no início do curso, que já foi me deixando, preparando o meu chão para eu pisar logo em seguida, quando eu fosse já entrar dentro do protocolo para trabalhar especificamente com as áreas que estão ligadas à minha atuação mesmo. Então, isso realmente já me deixou confortável, né, de saber que eu não precisaria ser uma profissional engessada, não precisaria ser como se eu tivesse que ser sempre robótica de uma mesma forma. Então, isso aí já realmente iluminou mesmo o meu caminho. Faz todo sentido. E aí, assim, você foi... eu acho que essa base é fundamental, é um dos pontos, assim, que eu sempre falo, sabe? Que para entender do instrumento de avaliação, que a gente chama de VibMap, para quem não conhece, gente, é um instrumento que a gente usa para fazer avaliação, para fazer um levantamento de habilidades mesmo, tirar uma foto, fazer um raio-x. Não sei quem que falou um dia numa supervisão. Ah, foi a Thaís, uma aluna minha. Ela falou assim, não, porque o VibMap ajuda a gente fazer um PET scan das habilidades da criança. E quando a gente não tem o VibMap, a gente não consegue. É como se você não tivesse esse aparelho, esse PET scan ali para fazer essa visão mais completa de todas as habilidades que influenciam e são influenciadas pela linguagem. Por isso que eu sempre uso essa fala, né? Olha, aqui a gente vai aprender a avaliar todas as habilidades, não só o pedir, propriamente dito, o pedir, o nomear, o falar, mas a comunicação, que é o que os fonoaudiólogos sempre defendem, né? A comunicação vai muito além da fala, muito para além da fala. Você pode ter uma pessoa que fala, mas não tem uma fala funcional, não responde quando chamado, não responde perguntas. Então, uma série de coisas que são importantes. Então, a gente sempre faz essa observação. E o que acontece? Eu sempre falo, assim, e o próprio autor fala, e eu ensino isso a vocês nas aulas iniciais, né? Que o próprio autor fala que para você entender desse instrumento de avaliação, você precisa entender sobre análise do comportamento aplicada, sobre teoria de comportamento verbal, que está dentro da análise do comportamento aplicado. Então, assim, o que é a teoria de comportamento verbal, pessoal? É como o pai da análise do comportamento, que é o Skinner, um homem que estudou, que é o pai da análise do comportamento, é como ele analisou a linguagem. Ele escreveu um livro analisando a visão dele enquanto teórico, não tem nenhum dado empírico ali naquele momento, ele não fez nenhuma pesquisa, mas é a análise dele da linguagem, como ele via a linguagem. Então, posteriormente, muitos anos depois que esse livro ficou ali guardado na gaveta, empoeirado, ninguém nem deu muito moral para ele, muita moral, até porque é um livro extremamente difícil e denso, mas muitos anos depois, outra
pessoa, outro cara, que é o Jack Michael, ele foi lá e foi dar aplicabilidade, estudar, pegar o livro do Skinner e estudar e dar aplicabilidade para aquilo, porque esse era um dos grandes compromissos dele, dar aplicabilidade à teoria. Então, ter realmente algo para se fazer na prática. E ele começou a incorporar aquilo e ter uma abordagem de se ensinar linguagem, que na análise do comportamento a gente chama de comportamento verbal. Para as pessoas que não tinham esse repertório de comunicação, de fala e tudo. Então, você precisa ter esse conhecimento de análise de comportamento, teoria do comportamento verbal, de desenvolvimento infantil, porque você precisa entender sobre o desenvolvimento infantil, e do protocolo em si, né? E do instrumento em si. Então, assim, só ler o instrumento não vai adiantar. Só comprar uma pasta de material pronto, que às vezes é o que as pessoas querem fazer, não vai adiantar. Você vai ter o material pronto, mas e aí? Você vai conseguir avaliar e avaliar com segurança? Você vai conseguir fazer um planejamento de ensino em cima da avaliação? Isso, material pronto, a apostilinha, o PDFzinho, ele não vai te dar. Tanto que a gente vê recorrente os alunos falando. Gente, eu peguei um caso, a criança veio, o outro profissional falou que tinha feito o VibMap, tinha lá uma avaliação de 5 folhas. Aí os alunos sempre falam, oi, como assim? O meu relatório tem 20 páginas, 20 e tantas páginas, como que o seu tem 5 páginas? Eu nem vejo nada. Então, assim, esse é o grande problema, porque a gente vê pasta sendo comprada pronta, esse negócio de querer vender material pronto. Gente, não dá, porque é um público extremamente individualizado. Não tem hackzinho, não tem diquinha, não tem isso. A gente tem que ter uma base sólida de princípios, entender dos procedimentos, e aí a gente aplica aquilo adaptando para cada pessoa que a gente atende. Então, assim, isso é bem fundamental da gente entender isso. E aí, você realmente acabou, então, tendo uma mudança na forma que você avalia hoje as crianças. Então, fala um pouquinho pra gente dessa questão da sua avaliação. E, assim, é normal, é importante também a gente ressaltar que, assim, todo mundo evolui. A maneira como os médicos tratavam o Covid ano passado é diferente da maneira como os médicos estão tratando hoje. A ciência ela evolui, as pessoas evoluem, por isso que a gente está sempre estudando, sempre buscando conhecimento. Então, assim, não é que eu fazia um serviço ruim antes e agora eu faço um serviço que agora é bom e antes era ruim. Não, eu fazia o que eu conseguia dentro do que eu tinha naquele momento. Só que é normal, você vai no médico, você volta um tempo depois, não, agora já surgiu um exame que dá para fazer isso, isso e isso. Então, assim, é normal. A ciência é assim, ela evolui, tem que evoluir mesmo, e todas as áreas vão evoluindo. Então, assim, é normal, a gente não precisa, né, ficar constrangido, né, ou ficar achando, nos sentindo menos, porque, igual você falou, eu tenho consciência do que eu fiz, do trabalho que eu fiz, e é isso mesmo, é justamente isso. Então, assim, na verdade, como na fonoaudiologia, a gente tem uma base bem sólida para a gente trabalhar com linguagem e avaliar a linguagem, né? Então, isso nunca tirou os méritos do que as crianças conseguiam alcançar através das intervenções fonoaudiológicas, como acontece com todos os profissionais da fonoaudiologia. A gente, evidentemente que a gente sai da faculdade e a gente nunca para de estudar, a gente vai sempre fazendo um curso, a gente vai estar sempre lendo, né? E é exatamente isso. Ninguém chega a ser um profissional pronto, né? Eu subi mais um degrau agora com esse protocolo de uma escada que eu estou subindo, né? Então, essa é sempre a minha visão, né? Eu tô caminhando aí nesse caminho, né? Eu tô passando, já deixei algumas coisas para trás, já alcancei outras coisas e vamos em frente. É isso? Essa é a minha visão em relação à minha profissão, à minha atuação profissional, também para com os meus pacientes. Então, agora eu me sinto como se eu tivesse munida de mais uma ferramenta que consegue mensurar com mais clareza da onde eu estou
e aonde eu estou chegando, porque é exatamente isso que o protocolo faz com as habilidades de linguagem que a gente trabalha dentro da pragmática. Porque, assim, eventualmente, quando a gente recebe crianças com autismo, a gente faz análise, faz avaliação da linguagem, a gente avalia todos os aspectos. Mas, como eu trabalho com criança muito pequena, a maioria ainda não está falando, ou quando está falando ainda muito pouco, a área que está mais alterada dentro da linguagem é a pragmática. Vamos que é explicar para as exatamente... pessoas o que é a pragmática? Então, a pragmática é a área da linguagem que estuda exatamente os contextos aonde a linguagem vai se desenvolver, as funções da linguagem. Se eu faço os pedidos para as pessoas, para uma pessoa só ou para todos os grupos de pessoas, eu consigo me relacionar com essas pessoas comunicativamente. Se eu consigo fazer comentários sobre as situações que eu estou vivendo, se eu chamo a atenção do meu interlocutor para aquilo que eu quero dizer. A pragmática, ela avalia exatamente a funcionalidade da linguagem. É exatamente isso, em vários contextos. Então, eu não posso ter uma pessoa que fala muito bem na minha terapia, mas quando chega na escola não fala muito bem com a professora. Né? Eu não posso ter uma criança que se relaciona muito bem com os pais em casa, que o pai vai e me fala que ele fala de tudo, chega na minha terapia, ele não consegue me fazer um pedido do brinquedo que ele quer. Então, essa é a área da fonoaudiologia onde eu encontro mais alteração das crianças de autismo que eu atendo, né? Então, e ela vai muito direcionada para o protocolo que trabalha os operantes verbais, que são exatamente as habilidades da pragmática, aquilo que eu avalio na pragmática. Se a criança consegue fazer um pedido, se a criança consegue fazer um comentário, se ela consegue manter uma conversa, se ela consegue chamar para si uma conversa, se ela consegue compreender em vários contextos sobre o mesmo assunto, entende? Então, assim, essa área é uma área complexa. A pragmática, para mim, na minha visão como fonoaudióloga, é a área mais complexa que eu tenho. Porque na fonologia eu observo claramente quais são os sons que a criança está alterando na fala. Então é uma coisa para mim mais visível, mais palpável. Eu consigo fazer uma avaliação e ver quais são os sons que a criança troca na fala. Que é isso que avalia a parte da fonologia. A questão da semântica também já está bem dentro da questão da pragmática, porque aí são os significados que a criança extrai da palavra que ela está dizendo, né, da fala que ela está tendo. Então, não adianta eu ter uma fala e não saber o que significa aquilo que eu estou dizendo. Eu posso saber dizer cadeira e lápis, mas quando eu falo assim, pega para mim aquele negócio de escrever, eu não consigo fazer essa relação, e isso também é um operante que é trabalhado dentro do protocolo, comportamento, né? Então, assim, por função, característica ou classe. Então, você entende como eu me encontrei ali dentro? Porque para mim foi mesmo um divisor de água, porque todas essas habilidades que eu já sabia que eu precisava trabalhar com a criança, eu consigo agora mensurar se essa criança ela consegue fazer só dois, ela só consegue fazer 5 pedidos para mim, ou se ela consegue fazer não consegue fazer nenhum, ou ela consegue fazer só para a mãe, né? Então eu sei de onde que eu estou partindo e para onde que eu vou chegar, e quando eu começar a chegar, eu consigo mostrar isso mais claramente para os pais, né? Então, assim, isso foi fundamental para essa atuação, para melhorar ainda a minha capacidade de avaliar esses aspectos que eu já avaliava. E também, Michele, o que acontece? Eu nunca, eu não sei se os outros profissionais da minha área já trabalharam assim, mas eu nunca tinha trabalhado pensando na barreira, naquilo que estava dificultando a criança aprender. Eu sempre estava focada naquilo que eu precisava ensinar. Entende? Uhum. Então, a avaliação de barreira também foi uma coisa que me acendeu uma luz, porque às vezes a gente vai insistindo, né, naquilo que a gente precisa trabalhar, no objetivo que você precisa chegar, mas você não foca naquilo que eventualmente está atrapalhando essa criança a evoluir nessa área. Então, a compreensão, o conteúdo do curso em si, do próprio protocolo, fortaleceu muito mais as minhas ações em relação a essas avaliações e
E a minha atuação mesmo com meus pacientes, até em questão de mais segurança, né? Porque quando você tem uma coisa mais palpável para você demonstrar para os pais, porque eu trabalho muito voltada para os pais, né? As Uhum. crianças que eu atendo, eu gosto que os pais estejam dentro da minha sala. Eu gosto que eles estejam lá para eles verem exatamente o que está acontecendo, porque em algumas situações da terapia eu posso chamar o pai e, ó, tá vendo isso aqui? Então isso aqui a gente vai fazer desse jeito. Por que que isso aqui está acontecendo? Né? Nós está acontecendo isso dessa forma. Então eu preciso da família, porque eventualmente a gente não vai conseguir passar a maior parte de tempo com essa criança, né? Então se a família não é nossa parceira, se a família não é treinada, eventualmente os nossos benefícios não vão ser, os objetivos não vão ser alcançados tão rapidamente como a gente gostaria, né? Então a parceria com a Sim. família realmente é fundamental. Sim, justamente. E assim, a gente precisa ter toda essa clareza, porque assim, quando a gente pega uma criança, deixa eu só responder assim, ô Rúbia, não é uma bateria, tá? A gente não tá, eu não tô vendendo aqui uma bateria de testes, de exames, de avaliações de teste, tá? Então, assim, o que a gente tá falando aqui, o entendendo o protocolo VibMap da avaliação à intervenção. É um treinamento onde a gente estuda um protocolo de avaliação da análise do comportamento, onde eu trago conhecimento para as pessoas de análise do comportamento, de comportamento verbal, de desenvolvimento infantil, que vão dar base para as pessoas poderem fazer um processo de avaliação mais detalhado e, consequentemente, fazer uma intervenção de maior qualidade, porque ela vai ser o grande desafio das crianças que têm muito atraso é porque eu tenho muitas coisas para cobrir, muitas coisas para trabalhar. Eu tenho uma demanda muito grande dos pais. E essa demanda, a Ariane ela ainda pega as crianças com 3 anos. Eu geralmente pegava a criança com 7, 8, 9, 10, adolescência. Aí pronto, que o negócio desanda mesmo, porque os atrasos, eles vão acumulando, vão acumulando, vão acumulando. Vira uma bola de neve, uma bola de neve. E eu tenho várias coisas para correr atrás. Então, os atrasos eles vão ficando só maiores, 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 e vira essa bola de neve. E quando vira essa bola de neve, a gente, enquanto profissional, a gente fica muito angustiado, porque a gente tem muitas coisas para trabalhar, muitas vezes a gente tem um número limitado de horas de intervenção, e aí é muito difícil, porque você tem a demanda da família, às vezes a família quer que você ensine coisas que a criança não está pronta para aprender. Então, um exemplo clássico disso é o que os psicopedagogos sofrem. Então, eu fiz pós em psicopedagogia e aí é um grande problema. Por quê? Porque geralmente os pais procuram o psicopedagogo para lidar com as questões escolares. Para lidar com a alfabetização, para lidar com problemas que a criança está tendo na escola. Eu tô falando do autismo, tá, gente? Eu não tô falando de criança com dislexia, com TDAH. Meu negócio é autismo, é o que eu entendo. Eu não entendo nada de dislexia, eu sempre uso o exemplo da dislexia. Eu não entendo nada de dislexia, transtorno de aprendizagem, não. Aqui não, a gente não fala disso, a gente fala de análise do comportamento, em especial voltado para o autismo. Só que o que acontece com os alunos é que, quando eles entram para a análise do comportamento, eles descobrem que eles podem utilizar tudo aquilo com uma ampla gama com todos os pacientes deles, porque a gente está falando de comportamento humano, a gente está falando de aprendizagem, a gente está falando de entender função de comportamento. Então, eles descobrem isso para além. Tanto que a gente busca aqui trazer uma formação sólida para que os alunos entendam a ciência. Não é um método, não é uma metodologia. Aqui a gente não fala disso, justamente porque eu também sou como a Ariane, eu não gosto de ficar presa, de me sentir que eu sou... eu até brinquei na prática supervisionada, né? Falei assim que eu sou fora da lei. Porque eu não gosto também de me sentir presa, de me colocarem dentro de uma caixa e eu não poder sair, eu não poder criar, eu não poder fazer novas associações de novos conhecimentos e novas coisas. Eu também não gosto disso. Então, por isso que eu não gosto de métodos. Eu gosto de ciência. Porque eu acho que isso dá um embasamento sólido para que eu crie uma linha de raciocínio em cima de cada paciente, de cada cliente, de cada aluno. Acho que isso que é
a riqueza do trabalho do profissional. Ele encontrar uma linha de raciocínio, tendo uma base, cada um tem uma base. Eu, por exemplo, tenho uma afinidade maior com a educação, a Ariane tem uma afinidade com a linguagem, que ela é fonoaudióloga. Mas a gente encontrar uma linha ali de raciocínio para que a gente possa desenvolver e que a ciência possa nos embasar. Mas não é um método que eu tenho que seguir o passo 1, depois o passo 2, depois o passo 3, depois o passo 4. Não é o tipo de intervenção que eu gosto. Então as pessoas precisam entender que aba não é método, não é o aba, é a aba. Infelizmente, vocês, quem tá aqui sempre, tem que ouvir isso 50 vezes. E eu acho que vocês falam isso 50 vezes também na prática de vocês. Mas assim, se a gente não falar, quem vai falar, né? Então, quem tá na chuva é para se molhar e a gente tá na chuva é para explicar mesmo. É uma área nova que muita gente não conhece, que precisa ainda ser mais disseminada, mais popularizada. Então, assim, eu super entendo, é normal, é o meu trabalho, tô aqui para isso. Então, esse instrumento de avaliação, nesse treinamento, a gente foca em entender sobre linguagem, que na análise de comportamento a gente chama de comportamento verbal. Porque se eu não tiver linguagem, eu não consigo ter alfabetização, eu não consigo ter ensino de matemática, eu não consigo ter uma série de coisas. Então, às vezes, os pais vão lá, batem na porta do psicopedagogo, assim como eu já recebi diversas famílias. Olha, eu vi falar que você é psicopedagoga, então eu queria muito trabalhar com a alfabetização do meu filho. Eu falo, e aí quando você vai ver, essa criança não tem base nenhuma para você trabalhar a alfabetização. Não tem como você querer ensinar letra, você ensinar número, você ensinar coisas se você não ensina comunicação. Às vezes você tá com uma criança de 7 anos, não consegue nem ir ao banheiro sozinha, não consegue nem fazer cocô no vaso, que tem demandas sensoriais gigantes. Você não vai conseguir alfabetizar essa criança. Vai ser muito difícil que você consiga se você não trabalhar essas questões antes, que é o que a Aline falou. Ela pega os petitinhos lá, 2 aninhos, 3 aninhos, bebezinhos ainda, só que ela sabe que ela tem que dar muitos passos atrás, muitas vezes, porque essa criança, ela tem 3 anos, mas ela tem um desenvolvimento, às vezes, de uma criança de 12, né? E às vezes até menos, eu imagino. Então, quando chega 8, 9, 10, aí você pensa o quantos de atraso, porque o tempo não passa, o tempo não para. Então, esses atrasos eles vão se acumulando. Então, a gente precisa ter uma organização para realmente, não, peraí, eu tô aqui, agora eu vou para cá. Então, eu tenho que percorrer esse caminho. Eu acho que esse instrumento de avaliação dá isso pra gente, dá clareza de onde você tá, onde você quer chegar e qual o caminho que você tem que percorrer até você chegar ali nos seus objetivos finais, que nunca vão parar, porque vem um, depois surge outro, porque você tá falando de uma criança com grandes atrasos na linguagem. Então, assim, a gente precisa entender, gente, que não adianta vir com essa coisa de ele tem autismo leve, né, Ariane? Igual a gente ouve. Ele tem autismo leve. Não. Gente, o autismo, ele não tem nada de leve. Não tem nada de leve no autismo. Primeiro que eu tenho um espectro muito amplo de meninos, com características muito diferentes, mas com atrasos gigantescos. Em alguma área tem um atraso gigantesco. Não interessa se o autismo é leve, não interessa se a criança fala. Ela pode falar, mas muitas vezes ela não tem uma fala funcional. Às vezes ela tem uma fala funcional, mas ela é muito básica, não tem desenvolvimento de habilidade social, cresce. Quanto mais acumulam-se as demandas que são necessárias para aquela idade, as demandas normais desse menino que vai viver na escola, que vai conviver com outras crianças de mesma idade. Quanto mais ele cresce, mais demanda se exige dele e mais se vê o autismo, ele mostra a sua cara com mais força. Ele mostra mais ainda as suas características e mais nós temos coisas para trabalhar. Então, o autismo não tem nada de leve, não tem nada de leve nele. Não sei nem por que utilizar. Até hoje em dia não se utiliza mais essa nomenclatura leve, moderado e severo dentro do manual diagnóstico, que é o DSM-5. Não tem mais isso, tá, gente? É nível 1, nível 2 e nível 3. Mas é importante também dizer para vocês que isso não nos diz nada sobre a criança. Então, quando a gente está discutindo casos, os meus alunos já até sabem. Eles já nem falam mais isso. Olha, eu tenho o paciente João, ele é autista nível 1. Geralmente, os alunos já sabem, já estão acostumados. A galera já chega falando assim,
Gente, eu tô com um caso assim, que a gente discute todo mundo junto, todo mundo dá sua opinião. Muitas vezes eu sou só a mediadora ali desse processo. E aí as pessoas chegam e falam assim, ó, gente, eu tenho um caso, João. João tem 3 anos. João, ele não fala nada. Ele não consegue se expressar, ele não faz contato visual, ele não atende quando chamado, ele não consegue ficar sentado por 2 minutos. Então, essa é a descrição de casos que os meus alunos fazem, que eles já têm esse conhecimento. E isso nos diz muito mais sobre João do que você me dizer, João tem autismo, também tem TDAH e ele é autista nível 2. Você não me disse nada, não posso te ajudar em nada. Então, a gente precisa desconstruir o diagnóstico, ele nos diz algumas coisas, mas eu prefiro muito mais ouvir sobre João, sobre as características de João, do que o diagnóstico que João tem. Então, isso é, assim, fundamental. E eu acho que para você, Ariane, é mais ainda, porque muitas vezes você pega criança que não tem diagnóstico. É, exatamente, era isso até que eu queria falar. Porque, assim, às vezes o desafio é ainda maior, porque a família está numa angústia, porque ela está sentindo que alguma coisa não está indo bem, e aí ela traz a criança para a gente, né? Então, isso também foi uma coisa que o próprio protocolo me ajudou também. Porque quando eu falo que a criança tem um atraso de linguagem, o pai e a mãe não conseguem ver exatamente em que lugar está esse atraso. Parece que, Ele não às sabe. vezes, até meio sutil, né? Ele não leva É, tão, assim. não, tá um atraso, né? A fono Mas falou meu que é um filho atraso. falou com 8 anos, hoje tá aí, fez federal. Olha, essa frase veio acompanhada imediatamente depois que a mãe fala assim. Não, é porque eu tô trazendo, assim, para você fazer uma avaliação, mas eu também não tô tão preocupada porque o pai dele falou com 4 anos, só começou a falar com 4 anos. Então, assim, e na família dele também teve o primo dele que não falou, também falou lá por lá de 5 anos, entende? Então a gente vai aí com essa questão. Mas o que acontece? Quando você tem uma ferramenta que te dá uma coisa palpável, sabe? Eu consigo mostrar para a mãe, falar, olha só, seu filho tem 2 anos e meio, tá? Então, com 2 anos e meio, a criança está aqui. Olha aqui o desenvolvimento, tudo aqui, ó, essas habilidades todas chegaram até aqui. O seu filho está aqui. Entende? Então, fica mais fácil. Principalmente aquele gráfico, né, o Michele, que a gente consegue preencher. E aquelas lacunas que ficam todas sem preencher. Sim, Né? Quando você vai, você não tem uma habilidade nenhuma. Exatamente. Exato. Só para o pessoal entender, o gráfico que a Ariane está falando é porque, assim, a gente lá coloca as crianças dentro de níveis, né? O que ela preenche, de nível 1, nível 2 e nível 3. Então, o nível 1 são habilidades esperadas para 0 a 18 meses. O nível 2, 18 a 30 meses. E o nível 3, 30 a 48 meses. Então, você pode ter uma criança que tem a idade cronológica de 8 anos, mas ela tem um repertório de uma criança de 3 anos. Ela tá lá dentro do nível 1 e tem um monte de lacuna em branco, ou seja, ela pontuou 0, tá em branco. Se tá em branco, é porque ela pontuou 0. Quando a gente pinta, quer dizer que ela pontuou. Ela pode ter uma pontuação de meio ou 1 ponto dentro de cada marco da avaliação. Só que o mais importante, assim, eu acho que tem um efeito psicológico para os pais, de tipo, deles entenderem a gravidade da coisa. Não é para ninguém. A gente não quer passar medo em ninguém, apavorar ninguém. Não é essa a nossa intenção, mas a gente tem que lidar com a realidade. E às vezes as pessoas, elas não querem enxergar o que está na frente delas. E assim, é normal, né? Cada um tem a sua forma de lidar com o seu sofrimento, com a sua tristeza e tudo. Só que a gente precisa fazer algo. Então, assim, tudo bem, você vai ter seu período de luto, você vai chorar, tá tudo certo. Eu falo, gente, como mãe, tá? Não tô sendo fria, não. Eu passei por tudo isso, mas, assim, algo precisa ser feito. Porque o tempo tá só passando e muitas vezes as pessoas deixam para só procurar intervenção quando tem um diagnóstico fechado. E isso não pode acontecer. Ou vai lá na Ariane, meu filho, tô trazendo só por desencargo de consciência. Não é isso. As pessoas não têm noção da coisa como de fato ela é. Perfeito. Eu não tô conseguindo ler aqui. Josane. Eu não sei se fala Josane ou Josane. Mas é justamente isso. Deixá-los cientes da situação. Perfeito. Isso mesmo. A gente bater ali a real. Olha, a gente não precisa dar nome pro que é. Mas que existe um atraso, existe.
Eu até me coloco assim no lugar que a fonoaudiologia está, né? Eu sei qual é o diagnóstico que me pertence. O meu diagnóstico, ele é de atraso de linguagem, ele é de transtorno do desenvolvimento da linguagem, então é aqui que eu estou. Certo. Mas também eu pontuo para os pais, eventualmente, quando eu observo a necessidade, de que eles precisam ser encaminhados para outros profissionais e que outros profissionais precisam fazer as suas investigações, porque a área da linguagem, vamos falar do autismo, né, que é o que a gente está tratando aqui, Uhum. no autismo, um dos critérios de diagnóstico é a alteração da linguagem, mas Sim, não é toda alteração de linguagem que é autismo. exatamente. Então é isso que a gente precisa dizer para os pais. E quando eu percebo que existe uma necessidade de uma investigação para além da fonoaudiologia, que outros critérios precisam ser investigados, eu não perco tempo. Eu logo encaminho. Alguns pais gostam do encaminhamento, outros não gostam, mas eu prefiro ficar com a minha consciência tranquila de que eu fiz a minha parte. Porque como a gente sabe, Michele, que existe uma fase do desenvolvimento, que é essa que eu trabalho, que eu não posso perder tempo. Ali eu estou ali na neuroplasticidade, onde os estímulos são apresentados e milhões de novas conexões começam a acontecer rapidamente. E se eu vou atrasando esse processo, e é como você falou também, a gente não está ligado, eu não me preocupo com o diagnóstico em si, eu me preocupo com aquilo que eu estou vendo que está em atraso. O diagnóstico, eu acho que a família precisa passar pelos outros profissionais para ela chegar até nesse ponto. Mas o fato da família estar em pesquisa ou ela querer procurar ou não a indicação que eu dei do encaminhamento é com elas, mas eu já deixo claro, para a terapia tem que começar imediatamente, a gente não tem mais tempo para esperar. O diagnóstico pode sair agora, você pode querer levar agora no médico, você pode não querer, vamos começar a intervenção, porque nós não podemos perder tempo. O que a gente já tem aqui da fonoaudiologia que você veio buscar? Nós temos um atraso de linguagem, né? Que eventualmente é o que a gente tem dentro dessa idade. Então, vamos buscar isso. E aí vamos analisar quais são as habilidades que realmente estão atrasadas, porque aí também, quando o pai começa na terapia da fonoaudiologia, eles criam uma expectativa de que horas que o meu filho vai falar, como se eu tivesse essa resposta, né? E infelizmente a terapia de linguagem, ela não é medicamentosa, que é uma pílula que você toma de 15 em 15 minutos para daqui 15 dias você vai ver aí que você melhorou. As coisas não funcionam assim. Né? Então, eu não tenho como dizer para o pai assim, não, daqui uma semana, 2 meses, 3 meses, né? A gente não tem essa data. E a gente sabe da angústia dos pais. Então, é por isso que eu procuro trazer os pais para perto, eu procuro explicar para os pais, de forma bem simples, o que é esse desenvolvimento, aonde que esse desenvolvimento se perdeu, porque aí quando eu começo lá na anamnese, né, que eu começo a perguntar como que era essa criança. Ela era uma criança silenciosa, ela fazia os balbucios por volta de 6 meses, ela fazia aqueles barulhinhos lá no berço. Quando você chegava e fazia aquelas brincadeiras com o seu bebê, ele te respondia de volta, ele te sorria. Né? Eu começo a investigar dali, porque o atraso de linguagem que chegou com 2 anos, ele não começou com 2 anos, ele começou lá atrás. Né? Então a gente vai investigando. Eu falei, e aí? Mas aí ele foi desenvolvendo esse balbucio, ele foi aumentando ou ele foi estabilizado? Ele era uma coisa que acontecia, depois não acontecia, porque a gente sabe que no desenvolvimento, nessa época, não existe uma regressão, ele só aumenta. Né? A gente aumenta de balbucio para de sílabos, mamamá, papapá, e dali vai para as palavras, vai para 10 palavras, vai para 20, vai para 200, vai para 300 e vai para um monte. É assim a explosão do desenvolvimento da linguagem, né? Então, se alguma coisa se perdeu lá atrás, aqui na frente, essa explosão não vai acontecer, porque ela já não estava acontecendo lá atrás. O caminho já não estava indo evoluindo, o caminho estava formando tipo um platô, assim, né? A gente não estava tendo uma curva ascendente de desenvolvimento. Então, eu tento trazer isso para os pais de uma forma bem compreensível, para que eles entendam e que diminuam essa angústia da fala. Porque enquanto a gente não tiver as outras habilidades, porque aí, às vezes, os pais, não é que eles estão errados, é porque, às vezes, eles precisam mesmo de informação. Porque o pai fica estimulando assim, como que é o nome disso? Ó, fala, copo, copo.
Entende? Uhum. Porque o objetivo do pai está na fala. E aí, quando eu começo a mostrar que as outras habilidades ainda não estão aprendidas, eles começam a entender que é por outro caminho que a gente vai até a gente chegar para um objeto e olhar para ele e dizer, olha, copo, água, quero água, né? Então, assim, existe um caminho para a gente percorrer. E informar os pais sobre isso, para mim, para minha atuação, é de fundamental importância para a gente poder, inclusive, melhorar as expectativas, né? Uhum. Porque também eu não quero que os pais não entendam que um ganho ele tem que ser considerado uma vitória da mesma forma que a fala vai ser quando ela sair. Né? Quando eu começar a ter... Eu não tinha contato visual nenhum. Quando eu tiver 10 segundos de contato visual, eu tive um ganho. Então, eu tenho que comemorar e eu tenho que reforçar esse contato visual de 10 segundos para ele aumentar para 15, para ele aumentar para 20. Né? Então, assim, a criança nunca imitou em nada. E meu filho quer Sim. aparecer na live, tá? Olha lá. Ah, pode deixar ele Então, aparecer. assim, então, assim, aí ele começa a aprender a imitar, e ele faz uma imitação simples, uma imitação motora global. Ótimo, eu não imitava nada, e a gente aprende por imitação. Né? Você imagina, a fala está aqui nesse pedacinho do nosso corpo. Se eu não souber imitar aqui nesse monte, como é que eu vou imitar nesse pedacinho aqui, né? Que nem é tão perceptível, é tão rápido, né? É tão dinâmico. A gente Então, faz os assim, movimentos da nossa fala e a gente nem se dá conta deles, né? exatamente, a gente Tanto nem que pensa, né? o tanto que é difícil da gente quando a gente vai estudar os fonemas, né? Vocês fonos estão mais acostumadas, mas nós da educação, por exemplo, para trabalhar a alfabetização e a gente vai trabalhar fonemas, a gente tem que assistir vídeos e aprender a falar o fonema, como se a gente não soubesse falar. E eu várias vezes ficava treinando. Então, assim, você ficava ali, eu assistia o vídeo de alguém que fazia bem, e aí eu pegava e ia treinar. Então, assim, você vê que pra gente adulto é difícil, imagina pra criança com atraso no desenvolvimento. Ai, gente, peraí, deixa eu só falar uma coisa aqui, que a minha amiga Fala. lá de Minas Gerais está aqui E que na você foi live, e eu tô embora de morando no lá. Paraná agora. Minha amiga Andressa, Aham. gente, essa caneca foi uma homenagem que elas fizeram para mim, ela tá falando da Ah, caneca, da estimulação precoce. Beijo, tia Andressa. e, Da e, e fisioterapeuta, parceria. Porque, agora a gente tem que entrar nisso também, né, Michele? Pelo amor de Deus, Perfeito. gente, eu trabalho com equipe multidisciplinar, que para mim é de fundamental importância. Né? Na minha equipe eu tenho psicóloga, eu tenho a fisioterapeuta, eu tenho a terapeuta ocupacional. Então, assim, para estimulação precoce, isso é fundamental. A criança não é... A gente às vezes acha que a criança tem apenas um atraso de fala. Mas aí quando passa pela avaliação da fisioterapia, a gente vê uma alteração motora global. A gente vê na TO uma alteração sensorial que vai prejudicar o ganho de habilidades de aprendizagem, porque a nossa via de aprendizagem ela é sensorial, né? Todas as vias de tudo que a gente aprende passa pelos nossos sentidos. Então a gente precisa dessa parceria com esses profissionais. E assim, o que até hoje, assim, de todas as experiências que eu já tive, trabalhar em equipe foi o que me fez crescer mais. Então, eu quero dar um abraço para minhas amigas que trabalharam comigo lá em Minas Gerais, mas principalmente para as minhas amigas da estimulação precoce que trabalham comigo aqui no Paraná agora. A Jossane, que comentou aí, é a psicóloga que trabalha comigo. Ah, perfeito, exatamente. E a gente fala muito disso, nas supervisões a gente sempre foca nisso, né? De colaboração interprofissional. A gente está sempre ligado nisso, em falar como que as pessoas podem ter uma melhor colaboração interprofissional, porque ninguém aprende isso na faculdade, ninguém aprende isso em pós. E a gente aprende isso, às vezes, quebrando a cara, tendo problema. E não é fácil trabalhar com uma equipe grande, trabalhar com muitas pessoas. Não é fácil se as pessoas não estão dispostas ali a querer fazer essa colaboração. Isso é algo difícil, algo que constantemente a gente conversa sobre isso na prática supervisionada. Esse é um assunto recorrente e que a gente precisa também parar para estudar, para ver. E eu gosto muito porque
a análise do comportamento, ela tem essa área de estudo também, de prática interprofissional. Tem muita gente estudando, tipo, tá, mas como que eu posso causar mudança de comportamento no meu colega de equipe? Como que eu posso falar melhor? Como que eu posso trazer os argumentos? Então, eu gosto muito disso, assim. Eu me abasteço muito dessas fontes que discutem sobre isso. E, pegando o gancho da colaboração interprofissional, para a gente poder falar da questão dos problemas de comportamento que ocorrem em sessão, que foi muito que a gente discutiu ontem, que é o que a gente abriu a live falando. O que acontece, gente? Dentro da análise do comportamento, a gente tem duas frentes. Um é o ensino de novas habilidades. Eu instaurar novos comportamentos que eu quero ver nessa criança, aumentar esses comportamentos apropriados. E outra coisa que a gente trabalha é como que eu posso substituir os comportamentos que são inadequados. Como que eu posso ter menos destes comportamentos que são inadequados e substituí-los por comportamentos adequados. Então, muitas vezes a gente vai receber uma criança, seja na nossa sala de aula, seja no nosso consultório, essa criança, às vezes, ela vai chorar para entrar na nossa sala, ela não vai parar sentada por nenhum minuto, ela não vai seguir nenhum comando que eu der para ela, ou seja, eu não vou ter nenhum controle instrucional dela, que o controle instrucional é justamente a capacidade de eu dar uma demanda para ela, ou às vezes um simples pedido, gente, às vezes nem é uma demanda, é tipo, vem aqui ver o brinquedo, e é um brinquedo que eu já sei que a criança gosta, nem isso ela faz. Eu tenho zero controle instrucional dessa criança. E aí, a gente precisa trabalhar entendendo esses problemas de comportamento, que é o que a Ariane citou, das barreiras de comportamento. Então, dentro do VibMap, a gente faz uma avaliação não só do repertório das habilidades que ela tem e que ela não tem, mas também das barreiras de comportamento. Então, o que está impedindo, atrapalhando esse aprendizado, essa aquisição de conhecimento dessa criança. E aí, ontem a gente estava numa discussão, porque uma outra colega trouxe um caso, e a gente estava na discussão de o que a fono faz na sessão quando a criança... Assim, a gente citou o exemplo da fono, porque o exemplo que a colega trouxe foi da fono, e a gente tinha mais três fonos na supervisão, três fonos, a Ariane mais duas. E aí a discussão era, e aí, a fono tem um problema dentro da sessão dela, o que ela faz? Ela pede ajuda para outra pessoa da equipe, que geralmente ela vai recorrer ao psicólogo, é o que mais acontece. A pessoa, tem problema de comportamento, vou perguntar para a psicóloga o que ela tá fazendo, o que tá dando certo e tudo. Ou não, ela chama às vezes o pai, ou às vezes ela fala para a mãe, olha, não tô conseguindo trabalhar com essa criança, leva para outro profissional, e depois que ela estiver mais pronta, se vocês quiserem voltar, eu vou estar aqui para atender vocês. Então, a gente estava discutindo sobre isso e vendo o quanto que o conhecimento da análise do comportamento mudou a forma como as profissionais começaram a agir com esses problemas de comportamento. Então, eu queria que você trouxesse um pouquinho dessa perspectiva, que foi o que a gente discutiu ontem, mas em ambiente fechado, mas agora para mais pessoas terem acesso a esse conhecimento. Exatamente, porque assim, a gente precisa aprender a gerenciar esses comportamentos até para a gente conseguir o benefício da resposta que a gente quer trabalhar, né? Daquilo que a gente quer evoluir na criança. Mas o que eu faço atualmente, né? Geralmente, quando eu recebo uma criança que já é atendida por um outro profissional, que está sendo acompanhada por um analista do comportamento, por exemplo, porque eu já tenho alguns pacientes que já têm uma analista, então geralmente eu entro em contato com esse profissional e eu tento dar o direcionamento do gerenciamento desses comportamentos com aquilo que ela colocou no plano de intervenção dessa criança. Então é assim que eu faço. Porque e aí a gente entra naquela questão, né, o Michele, eu sou uma terapeuta ABA, né? A gente vai entrando nesses questionamentos que eu acho que são importantes, né? Para você fazer análise, para você ser um analista do comportamento, você precisa fazer uma pós-graduação e tal, e essas coisas todas. Mas, enfim, a análise do comportamento, ela precisa ter uma sequência, ela precisa ter um segmento, não é cada um para um lado fazer uma coisa. Então, por essa concepção, a minha postura é essa. Eu entro em contato com o analista do comportamento e digo
os comportamentos que eu observo na minha sessão e qual é a orientação que ele deu, porque provavelmente ele já leu, ele já especificou qual é a topografia desse comportamento, como que ele acontece, e eu relato para essa pessoa exatamente como é, e ela já me diz como ela está trabalhando isso, e é isso que eu vou aplicar na minha sessão quando o comportamento acontece. Porque assim eu fortaleço essa intervenção que o próprio analista fez da criança. Então, essa é a minha compreensão sobre isso. Né? A análise do comportamento, ela tem, o analista do comportamento é um sujeito desse processo, mas as outras pessoas que trabalham com essa criança precisam também ter o seu posicionamento dentro dessa direção que o analista do comportamento dá. Né? Então, e isso me ajudou muito. Tanto, assim, aí vamos supor que eu tenho uma criança que ainda não está sendo acompanhada por nenhum analista do comportamento. Então, eu agora, já com esses conhecimentos todos, eu já consigo fazer uma avaliação da função desse comportamento, que é isso que a gente faz, né? Eu entro num comportamento de choro e pirraça porque eu quero pegar um item que não está no meu alcance e eu não sei pedir. Né? Então, é isso. A única coisa que eu sei fazer diante dessa situação é chorar. Então, igual a gente conversou ontem também, não é o objetivo da análise do comportamento, não é extinguir um comportamento. O objetivo é substituir um comportamento que não está adequado por um comportamento adequado. Então, eu tenho que ensinar para a criança uma forma melhor dela se relacionar com essa situação, dela pedir, do que ter que recorrer a esse comportamento de choro ou de birra e tudo mais. Então, é dessa forma que eu ajo agora, com esse conhecimento, né? E aí a gente teve aquela discussão de como que era antes, e antes eu também lançava a mão de encaminhar. Nunca chamei o pai, eu nunca passei para o pai a dificuldade de controle da criança dentro da sessão. Até porque o pai já está lá dentro, né? Então, geralmente, ele está lá dentro e eu tento resolver as questões. Inclusive, quando eu tenho quando eu ignoro um comportamento que a criança está tendo, eu explico para o pai exatamente o que é que eu estou fazendo naquele momento. Para que ele compreenda a situação, porque para não deixar nenhum mal entendido, e isso é bom até para o pai saber como é que a gente gerencia esses comportamentos, né? Em determinadas situações. Né? Em casa. Exato. Então isso para mim é super importante. Mas antes disso tudo, o que eu fazia era orientar os pais, antes desse conhecimento, o que eu fazia era orientar os pais a procurar uma psicóloga, entendeu? Era essa eu lançava a mão dessa estratégia aí também. Sim, e aí assim, o grande problema é que às vezes você vai pegar um profissional que, por mais que ele seja psicólogo, ele não tenha conhecimento de análise do comportamento, às vezes ele vai seguir por outro caminho, enfim. Às vezes essa família não tem outro tipo de apoio e auxílio, e aí também vai ser um problema, isso vai atrasar o processo. Então, o que a gente ouviu hoje da perspectiva de pais que recebem serviço de terapia, mas que também recebem serviço de fono, é que eles se sentem muito mais confiantes e veem uma eficiência maior quando eu tenho um profissional que, além dele ser fono, mas ele também entende sobre análise do comportamento. Às vezes vai ser a nível de alguma formação, às vezes vai ser a nível de pós, mas que ele tem um bom conhecimento. O que mais importa, no final das contas, é o conhecimento não certificado, que a gente até falou disso lá no início. Então, hoje mamãe deu exatamente esse feedback, que foi também o feedback que uma mãe deu ontem. Então a gente começa a ver a percepção dos pais com relação não só a fono ter conhecimento, mas até ela ter conhecimento, os outros profissionais terem conhecimento. E o último ponto que eu queria trazer é que é o seguinte: essa preocupação que a gente tem, né, que o fono tem, né, não que eu não sou fono, mas que a base da minha formação já foi análise do comportamento desde o início, entendeu? Eu peguei a pedagogia no meio do caminho, eu peguei a psicopedagogia no meio do caminho, mas o início da minha formação foi em terapia ABA, já foi naquilo direto. Então, para mim, é muito mais fácil algumas coisas, no sentido de que, tipo, eu não tenho que desconstruir nenhum conhecimento prévio que eu já tinha
para colocar esse no lugar ou adicionar. Para mim, não. Para mim já foi direto. Aquilo já fez sentido, eu já fui ali direto e eu já gostei daquilo e pronto. Então, fez sentido, eu via que dava resultado. Então, para mim, é um processo um pouco diferente de vocês, que já tem uma história. Você tem uma história já de 13 anos de formada, se eu não fiz as contas erradas. Eu também não fiz essas contas aí, não. Mas foi 2008, 18, então... 2008. 9, Exato. 10, 11, 12, 13. Não, enfim. Mais Para de 10 falar minha anos. idade na internet. Não, para com isso, né? Então, assim, Brincadeira. a gente precisa, a gente vê essa aplicabilidade nesse ponto. Então, assim, como que eu vejo, né? Tendo alunas que são fonos, que fazem pós comigo, tendo colegas que estudaram comigo, que fizeram pós junto comigo, estudou junto comigo. O que eu vejo é o seguinte, eu acho assim que a criança, ela não deixa de necessitar do fonoaudiólogo, sendo fonoaudiólogo dentro do autismo. Eu acho isso importante. Ela não deixa de necessitar de um terapeuta ocupacional, sendo terapeuta ocupacional dentro do autismo. Acho que ela continua precisando destes profissionais. Mas quando eu tenho um profissional que, além ele ser fono, ele tem um conhecimento de teoria de comportamento verbal, de entender de função de comportamento, conseguir fazer o manejo desses comportamentos inadequados, eu vejo que a intervenção fica mais rápida e ele é um profissional mais empoderado, porque ele dispõe também do seu rol de conhecimentos, desta ciência e do pensamento que essa ciência te traz. Não de método, mas ele torna a sua formação mais sólida e ela vem para somar e não para substituir. Então, assim, o que eu ouço até que eu contei, você já sabe, Ariane, que eu te contei ontem, mas a galera não sabe. Eu conversando com uma fono dos Estados Unidos, que vai até sair um Conexão Brasil-Estados Unidos com ela, e ela tem 2 certificações. Não é como se ela tivesse em 2 conselhos diferentes, só para vocês entenderem. Que nos Estados Unidos tem as certificações, mas é como se no Brasil ela respondesse no CRP, no CFP, no Conselho Federal de Fonoaudiologia, e se a gente tivesse aqui um conselho de análise de comportamento, que a gente não tem, ela respondesse também nesse conselho, só para vocês entenderem. E aí, quando eu perguntei para ela, e ela foi, tipo, sei lá, acho que ela se formou em 86, se eu não me engano. Olha, eu revelando a idade das pessoas. Eu tô terrível hoje. Oh, meu Deus! E ela foi estudar sobre análise do comportamento em, sei lá, 96, 98, 2000 e pouco, que ela tirou a certificação dela em análise de comportamento. E eu perguntei para ela, por que você foi buscar? Porque você poderia ter focado ali só na fonoaudiologia. E ela falou assim, não, eu sentia que faltava algo ainda para mim. Faltava algo para complementar o meu conhecimento e para me tornar uma profissional diferente, assim, para fazer coisas diferentes que dentro da fonoaudiologia eu não encontrei. E eu acho assim que tá tudo bem você não encontrar tudo numa profissão, numa área específica. Você não pode começar a fazer mistureba de métodos, não é isso. Isso que eu tô falando é diferente de você querer fazer salada de fruta de métodos terapêuticos, não é isso. Mas ela foi buscar a ciência para agregar junto com o conhecimento dela já de fono. Então, eu acho que essa questão de avaliar, essa questão de desenvolver, de coleta de dados, e é o que você falou ontem. Eu faço os meus objetivos de ensino, que são objetivos da fonoaudiologia, que não tem nada a ver com o comportamento verbal, são da fonoaudiologia, mas a forma de eu escrever o meu objetivo de ensino foi a visão e o raciocínio da ciência e análise do comportamento que me trouxe. Então, eu acho que isso muda na cabeça dos profissionais. Então, assim, eu acho que você não precisa falar assim, não, agora eu não vou atender mais paciente como fono. Eu vou ser só uma terapeuta aba. Não precisa ser assim se você não quer. Tem gente que às vezes acaba seguindo esse caminho, mas é uma questão de oportunidade de trabalho, de mercado, do que eu tô vivendo.
Então, assim, eu posso continuar sendo fono, mas de repente, uma parte do meu dia eu tô atuando como fono, outra parte do meu dia eu tô atuando como analista do comportamento, mas em nenhum momento eu deixo de ser fono ou eu deixo de ser analista do comportamento. Então, você começa a embutir, combinar os conhecimentos. E é isso que eu acho que faz o profissional, que eu sempre falo, faz o profissional muito poderoso, porque ele vai combinar conhecimentos de áreas diferentes, de coisas muito sólidas. A fonoaudiologia tem conhecimentos muito sólidos. A análise do comportamento é uma ciência e tem uma base de enxergar a vida, de enxergar a aprendizagem de uma maneira muito sólida. Então, eu acho assim que só tem a ganhar esses pontos. Como assim, eu vejo, né? E até eu brinquei, falei assim, brinquei hoje falando de você na prática, falei assim, bom, eu cheguei à conclusão, não sei se ela chegou à mesma que eu, mas eu cheguei por ela, que ela tinha sim que continuar estudando análise do comportamento para a prática dela, mas que ela pode continuar sendo fono do mesmo jeito. E colocar lá, ou nem colocar, ou colocar fonoaudióloga / analista do comportamento. E porque eu acredito que só vem para somar, mas não que você precisa deixar de ser fonoaudióloga. Então, esse é o dilema que eu te falei ontem que eu vivo, né? Sim. Às vezes eu fico muito direcionada assim, ai meu Deus, agora acho que eu vou fazer uma especialização em análise do comportamento a nível de ser analista do comportamento. E também depois eu vivo assim, não, gente, eu não quero ser analista do comportamento, eu quero ser fonoaudióloga, eu gosto, essa é a minha atuação. E na verdade, assim, agora que eu fiz que a gente estudou esse protocolo, que para mim fez tanto sentido, eu já me sinto mais analista do comportamento verbal. Sim, E isso já está me deixando. Eu falei, o que eu vou colocar agora aqui? O que eu faço? Eu faço análise do comportamento verbal. E olha que nem é uma mentira, né? Porque é isso que o protocolo faz com a gente mesmo, né? Mas, assim, eu não fecho as portas para nada. Mas eu também, eu não quero. Eu gosto de me sentir livre, assim, sabe? Então, eu acho que na hora que chegar o momento, assim... porque eu já conheço pessoas que trabalham comigo, que são excelentes analistas do comportamento, entende? Então, eu me sinto completa, eu sinto que eu sou uma peça ali junto desse profissional, né? Você pode dedicar seu tempo para outras coisas. Exato. Uma criança não precisa de 1 milhão de análise do comportamento, ela só vai precisar de um. A gente até falou Então, isso. se a minha criança já tem uma análise do comportamento, isso para mim já está muito bom, porque eu sei onde que eu me encaixo, né, nessa engrenagem para ajudá-la, né? Então, isso para mim também já faz muito sentido. Mas eu acho que conhecimento nunca é demais, né, Michele? Conhecimento é aquilo que a gente investe, que ninguém nunca vai tirar da gente, né? É um investimento que é pra gente mesmo. Então, eu vejo assim que você tem que ter paixão naquilo. Assim como eu tenho, entende? Como eu pego aqui um sábado à noite, a gente vai terminar aqui a live, eu vou dar uma descansadinha, porque eu tive visita em casa, eu vou ver como que estão as crianças, mas na hora que as coisas estiverem mais calmas, eu vou lá e vou pegar um livro de análise de comportamento para ler. Então, assim, ou um artigo, ou enfim, alguma coisa, ou eu vou assistir algum vídeo, alguma aula, algum podcast, alguma coisa. Então, assim, primeiro eu vou assistir um episódio de Grey's Anatomy, da 17ª temporada, pra dar uma esclarecida, mas depois eu vou querer ler, fazer alguma coisa. Então, assim, eu acho que a gente, assim, tem também que ter esse gostar, ter esse match, sabe? Tem que dar match, tem que casar, tem que bater. Tem que combinar, né? E de repente o seu bateu em uma área específica que é comportamento verbal. E nada que saia daquilo, tudo que sair muito daquilo, pra você não vai fazer tanto sentido. E eu acho assim que você tá assim, certíssima. E aí, de repente, fazer essa imersão maior em comportamento verbal apenas. Que é o que a gente faz dentro do Entendendo Protocolo VibMap, e tem aulas novas lá. Eu tenho certeza que você não conseguiu ver tudo lá ainda, porque tem coisa demais. Tem mesmo. Não, eu completei 60% do curso, depois que eu terminei o protocolo, eu terminei 60%. Você imagina o tanto de aula que ainda tem aí para bater. Pois tem muita coisa, e tem as aulas que eu tô gravando, né, que eu tô colocando, então... Sim.
não vai parar de coisas, porque eu tô sempre colocando aula. Então, assim, de repente, o seu lance é ficar ali dentro, estudando comportamento verbal, sabendo entender de função de comportamento, que a gente faz isso dentro Uhum. do Entendendo Protocolo VIPMAP para tratar das barreiras. De repente, no máximo, seria talvez fazer a formação de ATs para entender um pouco mais de procedimento de ensino e buscar Uhum. utilizar esse procedimento de ensino para a linguagem. Um pouco mais de coleta de dados, de formação de É. gráfico para analisar esses dados. Isso eu faço dentro da formação de ATs. Então, de repente, ficar ali e continuar estudando. Mas, sei lá, daqui 2 anos, daqui 3 anos, daqui 1 ano, a vida muda. Você pode mudar e falar assim, não, eu acho que agora eu quero investir nisso aqui. E aí você vai mais pronto e tendo uma base maior, todo um colchão de apoio para ir para uma pós-graduação já com uma outra visão, com outro olhar. Então, assim, eu acho assim que tá certíssimo. E é o que a gente fala. A criança precisa continuar tendo fono, precisa continuar tendo terapeuta ocupacional. A gente sabe que nem todo mundo vai conseguir isso, mas isso seria o ideal. Mas a gente não, os analistas do comportamento não estão acima das fonos, nem dos terapeutas ocupacionais, nem de ninguém. Então, todo mundo está numa condição de igualdade, cada um na sua parte. Eu acho que isso é um princípio básico para a gente conseguir ter uma boa prática interprofissional. Então, a sensação que os fonos têm e os outros profissionais, e eu até contei isso ontem na supervisão, eu conversando com essa profissional dos Estados Unidos, e mesmo lá, é que os analistas do comportamento sentem que eles estão hierarquicamente superiores aos demais da equipe. E não é isso, não é assim. Em várias discussões de caso que a gente traz, os hot seats que eu faço, eu sempre falo, olha, eu preciso da fono para olhar isso aqui, eu preciso da terapeuta ocupacional para olhar isso aqui. Então, assim, ninguém está acima de ninguém, todos são igualmente importantes, só que quando todos falam a mesma língua e tem uma mesma base, por exemplo, todo mundo tem pelo menos uma base de análise de comportamento verbal, a equipe ela anda muito mais junto, e a gente também não tem esses problemas de ego, de tipo, eu sei mais que você, sou eu que tenho a pós em análise de comportamento, sou eu que faço o VibMap, sou eu que faço isso. Não, assim, até porque se for pra você entrar numa equipe que já tá desse jeito, é melhor você nem ter uma equipe assim. Então, eu acho que, pelo que eu percebi aqui, você, com a relação em equipe, não só lá em Juiz de Fora, mas aqui, ó, como se eu estivesse aí no Paraná. Mas aí você consegue ter essa integração, essa segurança, né, de pessoas ao seu redor. Isso é maravilhoso. Então, na verdade, eu acho que os profissionais, eles não estão acima um do outro, a gente está do lado, né? A gente está do lado um do outro. E o fato de trabalhar em equipe, Michele, me faz compreender muito bem o limite da minha atuação e aonde começa a atuação do próximo, né? Então, assim, quanto mais segurança do que a gente faz, mas a gente tem necessidade e facilidade de passar isso para outras pessoas, de contribuir, né? Dar essa abertura. Eu gosto de trabalhar dessa forma, eu tento o máximo dar atenção para todos os profissionais que atendem os meus pacientes, mesmo fora da minha equipe. Psicopedagoga, eu tento ajudar no máximo, passar o máximo de informação que eu tenho sobre a criança, o que está sendo trabalhado. E graças a Deus eu tenho encontrado profissionais também que têm abertura para essa troca. Então, assim, eu acho que não existe essa briga de ego, não beneficia ninguém, nem o profissional e nem a criança. Então, é desnecessária, né? Eu acho que não faz sentido a gente Perfeito. ser esse profissional fechado para trocas. Eu acho que isso só complementa, isso só ajuda a gente. Quantas coisas eu aprendi sobre a visão da psicologia, da terapia ocupacional. Quando eu comecei a trabalhar numa equipe, eu não tinha ainda muito claro qual que era o valor da terapeuta ocupacional, o que é exatamente que ela trabalhava. Né? Então, quando você aproxima, aí você começa a perceber que determinadas coisas você não vai conseguir evoluir se ela não estiver ali trabalhando uma sensibilização auditiva ou colocando um outro recurso para a gente entrar com um ensino de toque da criança, sabe? Então, assim, você aprende. E quando a gente está aberta a aprender, o ego vai embora. Né? A gente só Exato. fica naquela de que eu já sei tudo,
aí realmente a gente fecha as portas. Mas quando você está no lugar de aprender, e é esse lugar que eu me encontro no lugar de aprender. Eu estou aprendendo em todos os momentos. Estou aprendendo a fazer live, nunca fiz e estou Não aqui é? aprendendo. Não Diversas é? Então, habilidades. a gente vai aprendendo, né? E quando você se encontra nesse lugar, as coisas fluem de uma maneira mais leve e você realmente consegue aprender muito mais coisas mesmo. O seu conhecimento aumenta. Exatamente, é isso mesmo. Nossa, assim, acho que foi maravilhoso. Acho que a gente conseguiu passar assim, muita coisa para as pessoas, sabe? Até para os profissionais, para os pais, para eles entenderem essa dinâmica, para os profissionais repensarem, para os profissionais até pensarem, o que que eu quero? Qual o caminho que eu quero seguir e tudo. Então, acho assim que isso assim foi fundamental. Eu sempre gosto, né, de trazer assim as outras profissões. Eu já fiz lives com vários terapeutas ocupacionais, trazem a perspectiva delas, o ponto de vista delas. E eu acho que é assim que a gente aprende, né? E às vezes as pessoas não conseguem Exatamente. conversar dentro da sua própria equipe, mas às vezes elas escutando a gente nessa conversa e falando sobre, sobre esse trabalho interprofissional, as diversas pessoas, acho que elas podem talvez, nossa, eu queria ter isso, seria legal. Será que eu não tô tendo por causa das pessoas que estão envolvidas e de repente é melhor eu. Nossa, então eu vou buscar um lugar onde as pessoas queiram fazer isso, elas estejam abertas a ouvir. Eu sempre falo, né? O problema tá nas pessoas, muitas vezes não na área específica, mas sim tá no ser humano. Exatamente. Então, acho que isso assim, é fundamental para a gente trazer essa importância, porque acho que se tem uma pessoa que está acima de todos, é a própria criança. Essa sim É, deve estar hierarquicamente, criança, adolescente, enfim, o paciente, cliente, aluno, aquele que está em situação de vulnerabilidade e precisa da nossa ajuda para desenvolver as suas potencialidades, as suas habilidades, a sua independência, a sua autonomia dentro do que é possível para ele. Então, acho que isso, assim, é fundamental. Então, eu só tenho a agradecer. Eu adoro as nossas trocas na supervisão. A gente discute diversos pontos de vista. E as isso é maravilhoso. frustrações, né, que a gente As encontra, é um desabafo, frustrações. né? É, Exatamente. exatamente. Isso é importante, porque nós somos seres humanos, não tem como. A gente também precisa se abastecer dessas fontes, Exatamente. de buscar pessoas que pensam como a gente, que estão buscando as mesmas coisas que a gente, que vão nos ouvir sem julgamentos, que vão buscar nos ajudar. Então, isso é assim, isso é fundamental, a gente precisa disso. Então, esses Não, e às vezes, momentos. Michele, a gente tá num caminho com tanta informação que às vezes a gente perde, a gente fica em dúvida do lugar que a gente está. E aí Sim, perde o fio da as meada, né? supervisões, as supervisões elas servem para mim, para me posicionar, sabe, aonde eu tô. Então é aqui, né? Eu consigo me sentir mais segura, né? Quando a gente faz as trocas ali, porque principalmente que a gente tem profissionais de todas as áreas, né? Então eu vejo a visão de outros profissionais e quando eu acho que eu estou meio me perdendo, eu volto, né? A gente consegue centrar na direção que a gente quer ir. Então, é só benefício. Eu sei que você já está encerrando, mas eu queria falar algumas coisas para você. O curso que eu fiz com você, de todos os cursos que eu já fiz, foi o curso que eu entendi que você tem realmente intenção de ensinar. Tem muitos cursos que a gente faz e que fica subentendido o ensino, mas é como se a pessoa ensinasse um pouco, mas não ensinasse tudo. Então, assim, a sua disponibilidade de ensinar a gente mão na massa mesmo, sabe? A prática, a gente sair do curso e sentir que a gente está segura para fazer. Né? Por mais que o curso seja online, foi isso que eu senti. Então, se eu depois daqui um tempo eu resolver fazer uma pós, provavelmente vou fazer aí com você e a gente vai aumentar aí o número das nossas supervisões. Outra coisa que eu queria falar com você, esse seu quadro que você está fazendo no Instagram com as mães, para mim, assim, eu não sei nem como dizer, de uma generosidade inacreditável. E é bom a gente falar isso, porque tem muitos profissionais que são muito cheios de si, né? Falam muitas coisas para muitas pessoas. Eu não estou criticando. Eu acho que isso é uma lição, não é uma crítica. É assim, eu acho que a gente tem que se inspirar em coisas boas. Então, eu acho que essa iniciativa de fazer essa orientação para famílias que não têm acesso, porque a gente sabe que aqui no Brasil
A maioria das pessoas não tem acesso a serviços de qualidade, às vezes, né? Não menosprezando os outros profissionais, mas elas têm dificuldades se sentem perdidas às vezes no caminho. Eu, por exemplo, na minha área, eu fico surpresa quando uma mãe fala para mim que na cidade dela, ela já levou em vários profissionais, e os profissionais falaram para ela que tem 3 anos que a criança não fala e que tá tudo bem, que ela pode esperar. E como eu já acompanho tanta gente que já fala sobre isso, e para mim isso é tão claro que a gente não pode esperar, e a gente vê que ainda existem pessoas que ainda recebem essa informação. Então, essa sua abertura de atender as mães, né? Tem hora que eu acompanho, tem hora que eu estou no atendimento, não consigo ver. Mas é de uma generosidade, exato, é de uma generosidade inacreditável, assim, é uma coisa que me inspira enquanto pessoa, porque eu acho que é assim que a gente contribui mesmo para a sociedade, para a humanidade, para as pessoas. Eu acho que a gente tem que ter essa visão e me contribui como profissional também, para entender, né, que nem tudo as coisas não precisam ser sempre da mesma forma como todo mundo faz. A gente pode sair fora da caixa e fazer diferente e influenciar a vida das outras pessoas, né? Assim, de forma positiva. Então, eu queria deixar esse elogio aí para essa sua iniciativa, que eu gostei muito mesmo. Esse reforço social. Exatamente, reforço. Não, isso aí. Para mim é muito reforçador, assim, eu aprendo muito. Saber que eu posso ajudar, que eu posso contribuir com essas famílias, em alguns momentos fazer alguns encaminhamentos e pedir ajuda de vocês, de outros profissionais que também vão lá, cedem seu tempo e a gente começa a fazer uma corrente do bem, né? De pessoas que querem o bem, de que a gente não só fala sobre fazer o bem, mas a gente de fato faz o bem. Né? Exatamente. Então, eu acho que isso é fundamental, isso tem me alimentado, a minha equipe mesmo, a Lorena, que trabalha comigo, ela adora esse quadro. Quando dá pepino no negócio, ela, vamos aqui, eu tô aqui no Zap falando com a mãe, tá assim. Então, às vezes existem problemas tecnológicos, mas eu realmente, assim, tiro aquele tempo ali, pra mim é uma oportunidade de aprender, porque a gente aprende muito, né? Igual você falou, né? O quanto você aprendeu com seus pacientes, né? Então, assim, eu tô aprendendo a todo momento. Eu tô conversando com vocês, eu tô aprendendo. Eu tô lendo os comentários, eu tô aprendendo. Eu leio meu direct, eu tô aprendendo. E assim eu tô buscando. Ah, tá faltando alguma coisa? Então, peraí, deixa eu trazer esse conhecimento, deixa eu trazer isso aqui, deixa eu pegar uma aula assim, deixa eu buscar alguém que sabe mais que eu, então, para dar essa aula. E aí, a gente vai fazendo realmente... Meu compromisso é gerar mudança comportamental no comportamento dos terapeutas. E, às vezes, dos pais, quando eu tô trabalhando com eles. Então, esse é meu maior, assim, objetivo. Eu acho que o sucesso do trabalho fica nisso. Então, assim, eu fico super feliz, fico super abastecida. Isso realmente me move, me abastece. Eu fico, assim, bem feliz mesmo. E ter o apoio e a confiança de vocês profissionais, para mim, é maravilhoso, assim, é impagável, né? Então, eu fico feliz. Helena... Só para te responder, assim, marca lá um hot seat comigo, vê lá se a gente consegue te encaixar aí em algum horário para você discutir, de repente, o caso do seu neto e eu poder trazer algumas contribuições. Assiste os outros hot seats que eu já fiz, já foram 5, cada um foi um caso diferente, mas muitas coisas têm em comum, então dá para aprender muito ali, os profissionais e os pais. Dá para aprender, então assiste lá, me coloca lá na cozinha e vai fazer o almoço, vai fazer o jantar, vai limpar a casa e vai ouvindo. Eu assisto muitas aulas assim, gente. Aulas que não requerem, assim, de eu estar sentada escrevendo tanto. Eu escuto podcasts de entrevistas de pessoas, faço muito isso, então fica a dica aí para vocês. Assiste pelo podcast, assiste pelo Instagram, que você pode colocar em velocidade acelerada. Eu já falo rápido, né? Então, de repente, 1.5 já tá bom ali de você me ouvir. Mas eu acho que isso otimiza, assim, o nosso tempo e o nosso conhecimento. Então, acho que são facilitadores. Por isso que eu sempre gosto de colocar os conteúdos em diversas plataformas, porque cada um assiste na plataforma que melhor lhe convier ali naquele momento. Então, assim, muito obrigada pelo seu tempo. Ontem a gente fez 3 horas e 5, eu acho. Eu subi a supervisão, algo assim. Foram 3 horas ali a gente falando, conversando e... trazendo... me manda um direct, Helena, que eu te oriento sobre o hot seat. E para acessar o conteúdo tá no perfil.
tá nos IGTVs. Então, assim, queria te agradecer pelo seu tempo, porque é um sábado, a gente tá cansado. Ontem a gente já teve supervisão, 3 horas de supervisão. Então, assim, queria te agradecer o tanto que você contribuiu, o tanto que você trouxe clareza. Ao mesmo tempo, também, eu acho que você trouxe muita leveza nos assuntos e no que a gente fala. Então, assim, eu fico muito feliz. É sempre muito bom conversar com você, eu sempre aprendo muito. E é uma felicidade em ter você aqui comigo no IEAC. Saber que eu sou parte da sua história, que você também é parte da minha. Então, assim, eu só tenho a agradecer pelo seu tempo e pela sua disponibilidade. Imagina, eu que agradeço. Comecei com a barriga gelada de nervoso e tô aqui, ó, me achando a pessoa que faz live super tranquila com a prof. Exatamente. É isso mesmo. Olha, eu que agradeço muito o espaço. Realmente é uma generosidade muito sua fazer, né, dessa oportunidade para os seus alunos falar com você aqui nas lives, a gente passar um pouco do nosso conhecimento, do nosso trabalho. É muito gratificante mesmo. E graças a Deus que ainda tem muita supervisão pela frente ainda. Temos muitos encontros aí pela frente para a gente discutir muitas coisas.